Então, estamos de volta e como eu falei, vamos entrar direto para a mensagem, aquilo que Deus tem para você nessa tarde de sábado, né? Então, como eu falei, o tema de hoje é propósito de Deus. E essa canção, eu descobri ela faz alguns dias, uma canção muito bonita, que nos fala, eu sempre me achei tão comum, né? Talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Talvez você seja assim como essa canção, achando que você não tem talento, que você não é ninguém. Mas deixa eu dizer para você que antes mesmo de você nascer, Deus já sabia o seu nome, já sabia como você é, e Ele tem um plano e um propósito para você. Quero convidar você então a ler rapidinho comigo lá no livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 4 em diante, que me fala assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: Ó Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então aqui nos fala sobre Jeremias, né, quando Deus chamou ele para ser um profeta, né? Antes mesmo dele nascer, Deus já tinha um plano, já tinha um propósito na vida dele. E o plano de Deus para ele era ser profeta. Mas assim como essa canção começou falando que a gente sempre se achou tão comum, talentos eu achava que eu não tinha nenhum, sonhos já tinha tudo acabado. Assim estava Jeremias também. Deus deu um propósito para ele, falando que ele seria profeta. Mas ele disse que era apenas, que nos fala no versículo 7, mas Senhor, não digas, eu sou um menino. Não diga, o Senhor disse para ele, né? Não diga que eu sou um menino. Porque ele falou que era apenas um menino e não sabia como se dirigir, como falar com as pessoas. Mas Deus tinha propósito. Mas ele estava colocando barreiras nesse propósito que Deus tinha para ele. Talvez você esteja assim também. Talvez eu também esteja. O Bruno muitas das vezes pode estar também juntamente comigo, nós dois, impedindo o propósito de Deus em nossas vidas. Talvez você se encontre nessa mesma posição, tentando muitas das vezes dar o seu melhor, tentando se deixar ser usado, tentando andar no caminho que Deus tem para você, no propósito que Ele escolheu para você. Porque mais que você diga que você não é ninguém, que você não é especial, você é especial. Você é único. Não tem ninguém como você. Você é original, você não é uma cópia, você não é um fake, você é você mesmo. Então você sim tem um propósito especial. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia o seu nome, já sabia quem era você. Tem um plano e um propósito perfeito para você. Só que o que acontece muitas das vezes eu e você colocamos barreiras nesse propósito, nesse caminho. Ou Deus quer nos fortalecer de uma maneira diferente e você acaba fugindo. Você não aceita a repreensão, você não aceita a correção de Deus. Ou Deus manda você ir por um caminho, você quer ir por outro. E muitas das vezes nós estamos assim, desiludido com a vida, dizendo que Deus não te ama mais, que os sonhos que você tinha nunca vão acontecer, que você vai viver dessa maneira, desse jeito, é assim que você vai ser, e você acaba aceitando esse jeito que você vive hoje, longe de Deus, longe dos propósitos de Deus, não vivendo os sonhos que Deus tem para você. Então eu quero convidar você a refletir um pouquinho, o que você tem feito da sua vida? Será que você tem apenas murmurado? Será que você tem apenas arrumado desculpas para Deus, em vez de andar no caminho que Ele trilhou para você, no caminho que Ele escolheu para você? Um caminho de bênção, um caminho de prosperidade, um caminho de felicidade. Lutas, você vai ter como qualquer outra pessoa, mas a diferença é que você vai estar no caminho certo, no caminho de Deus. E quando você estiver fraco, Ele te fortalece. Quando você cair, Ele te levanta. Mas você tem que estar próximo dEle. Você não pode estar distante, você não pode estar afastado de Deus. E quando você se afasta, você não vive os propósitos de Deus. Quando você coloca desculpas, assim como Jeremias estava querendo colocar uma desculpa, dizendo que era apenas um menino e que não podia ser profeta, que não podia se dirigir às pessoas, que ele não saberia falar direito. Mas Deus colocou no coração dele que ia abençoar, e foi com ele, e abençoou, e as palavras de Deus iam ser com ele. E assim é com nós também nessa tarde. Você tem que querer, você tem que deixar o Espírito Santo entrar em você. Se você quer viver as bênçãos, os propósitos assim para você, você tem que deixar Deus agir em você.
Porque a única pessoa, o único empecilho que pode, não vem dizer que Satanás não deixou, Satanás me atrapalhou, não, é você. Você é filho de Deus, você tem todo o poder e autoridade, você determina a bênção, você tem todo o poder para fazer isso. Mas você não pode aceitar a derrota, você não pode aceitar que você saiu do caminho de Deus e jamais você vai voltar. Hoje eu estou afastado, então não tem mais jeito para mim, não tem mais como eu viver os propósitos de Deus, porque eu fiz isso, eu errei muito contra Deus. Deus te perdoa e te chama de novo para você viver as bênçãos, para você viver o propósito que Ele tem para você. Porque antes mesmo de você nascer, Ele já escolheu o seu caminho, já escolheu como você vai ser. Mas está em você, se você quer ou não, viver as bênçãos de Deus. Está em você se você quer viver o propósito de Deus para sua vida. Talvez hoje você diga, eu tinha sonho de ser um pastor. Eu tinha sonho de ser um levita, de cantar, de adorar o Senhor. Eu tinha sonho de ser um obreiro. Eu tinha sonho de estar na rádio. Eu tinha sonho de fazer as coisas para Deus, ser um evangelista. Mas por causa disso eu não estou conseguindo. Por causa daquilo eu não estou conseguindo. Não coloque desculpas, não coloque barreiras. Se esforce. Se você quer ser um pastor, ore. Comece a se esforçar, comece a estudar, comece a aprender. Coloque mais amor no seu coração. E peça para Deus. Se esse for o plano de Deus, esse for o propósito para você, Deus vai abençoar. Se você quer ser um levita, você quer cantar, você quer adorar, então se esforce. Aprende a tocar, aprende a cantar melhor, e vai se esforçando e vai pedindo direção para Deus se é realmente isso que Deus tem para você. E assim são os outros ministérios que Deus tem para você. Isso também se envolve também na sua vida real, no seu trabalho que você está hoje. Você pode, mas não era o trabalho que eu queria. Então se esforça, estude, aprenda e peça a direção para Deus, qual é o lugar que Ele tem para você. No seu ministério, onde você estiver na sua igreja, na vida real não, no mundo aí fora, Ele tem um trabalho para você, um trabalho que Ele escolha para você. Ele tem tudo pronto, Ele escreveu o nosso caminho. Está pronto, basta você tomar posse, basta você pedir direção para Deus, sabedoria, para que você possa viver esse propósito que Deus tem para você. Talvez hoje você esteja triste, você esteja desanimado, você esteja enfraquecido na fé. Mas nessa tarde eu digo para você, se fortaleça, não é tempo de você ficar mais triste pensando, será que eu consigo, será que eu não vou conseguir, não sei falar direito, não sei o que, não dá mais desculpa, não é mais tempo de você dar ficando desculpas, é tempo de você levantar as mãos para os céus, pedir direção para Deus, força, sabedoria e se levantar. Se levantar para fazer a diferença nessa geração, se levantar para mostrar para as pessoas aí fora o quão bom é servir esse Deus maravilhoso, fazer as coisas para Ele. Porque Ele tem um propósito, não é somente para você, Ele tem um propósito para todos. Para essa pessoa que você conhece, que está afastada, para essa pessoa que você conhece, que nunca conheceu Deus, Ele tem um propósito também para essa pessoa, Ele tem um propósito para todos nós. Então está em nós fazer a diferença, está em nós querer viver esse propósito. Então nessa tarde convido você a querer viver esse propósito, querer viver para Deus, querer fazer as coisas para Deus. Pedir direção se você não tem, como eu falei, peça direção, peça sabedoria. Pai, eu quero ser um pastor melhor, então peça para Deus. Pai, eu quero ser um levita, então peça para Deus, mas faça a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte também. Deus abençoa, Deus usa, Deus tem propósito, Deus tem planos, Deus tem tudo para nós. Só que Ele não vai fazer tudo sozinho, tem a sua parte também. Então se esforça, levante sua cabeça, busque a Deus, ore e pede direção, mas se levante e haja, faça alguma coisa, não fique aí prostrado na sua casa, na sua cama, onde você estiver, apenas dizendo que Deus tem misericórdia de mim, Deus tem pena de mim, porque eu não consigo. Você consegue, você é filho de Deus, você tem todo o poder e toda a autoridade. Então hoje nessa tarde, o que eu digo para você, levante-se, não é tempo mais de você ficar aí prostrado, é tempo de você se levantar, pedir força para Deus, sabedoria e viver os planos e o propósito que Ele tem para você. Amém, irmãos? Então, temos este tema muito interessante que foi escolhido pelo Alex, né? O propósito de Deus. E essa é uma dúvida que muitas pessoas, né? Eu já vi muitas pessoas tendo essa dúvida dentro de si, dentro do seu coração. Qual é o meu propósito, né? Por que eu estou aqui no mundo? Qual é o propósito de Deus na minha vida? O que Ele quer que eu faça, né? E eu não sei, irmãos, eu não tenho uma resposta para isso, eu não tenho uma resposta nem para qual é o meu propósito, né? Mas existem duas coisas em específico, existem duas coisas em específico que Deus nos criou para fazer e que é um propósito nosso como ser humano. E a primeira é simplesmente se relacionar com Ele. Deus nos criou para ter uma relação
conosco, para que nós possamos ter uma relação com Ele. É interessante, no livro de Gênesis também você pode perceber, quando Adão e Eva pecam, comem do fruto, né? E Deus pergunta: Adão, onde está você? E depois ele pergunta: você comeu do fruto proibido? Por que você fez isso? Ele pergunta também para Eva: por que você fez isso? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, irmãos. O nosso Deus não é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas? Então por que ele perguntou? Porque ele queria ter uma comunhão com Adão e Eva. Ele queria conversar, ele quer conversar com você. Por isso que nós oramos a Deus, né? Você pode perguntar... Eu já tive esse questionamento: por que eu vou orar se Deus já sabe tudo que eu vou falar antes mesmo de eu falar? Porque Ele quer ouvir, né? Eu imagino você aí que é casado, você fala para sua esposa ou para o seu marido: eu te amo? Eu acredito que sim. A outra pessoa não sabe que você ama? Sabe, mas mesmo assim você fala, porque a questão não é a mensagem, a informação em si, a questão é a comunhão, nós temos uma comunhão, e muitas vezes nós nos focamos muito no nosso trabalho físico, no nosso trabalho corporal, e esquecemos de nos relacionar com Deus. E a outra coisa que eu acredito que nós fomos, que é um dos nossos propósitos aqui na Terra, uma das nossas missões como igreja, né? Dessa vez não como um indivíduo, mas sim como uma igreja, seja levar Jesus para as pessoas, né? Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra, então nós temos sempre que estar tentando levar a Cristo para as pessoas, não de uma maneira chata, né? Muitas vezes nós cristãos acabamos sendo muito chatos, até insuportáveis às vezes, né? Em qualquer conversa mete religião, mete Cristo no meio, e isso acaba afastando as pessoas, mas nós temos que agir com cuidado nessa hora e levar o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a misericórdia dele, a mensagem central do cristianismo para as pessoas. Esses são dois propósitos, duas missões que nós temos aqui na Terra. Que a primeira, como indivíduo, ou seja, orar com Deus, nós orando para Ele, ou seja, nós falando com Ele, e então nós também lendo a Bíblia, que é Ele falando conosco, tendo essa conversa, essa comunhão com o Deus Pai, nosso Criador. E como igreja aqui na Terra, como corpo de Cristo, levarmos a mensagem do cristianismo para o maior número de pessoas possível. Se elas vão aceitar ou não, daí não é conosco, né, irmãos? A nossa missão aqui, o nosso trabalho é levar a palavra de Deus. Se ela vai aceitar ou não, daí já é com ela, é conosco. Esses são dois propósitos que nós temos aqui na Terra. Mas você talvez esteja se perguntando: qual é o meu propósito específico? O meu propósito é pregar, o meu propósito é estar no ministério de louvor, o meu propósito é ser líder, talvez, de um grupo de jovens, de um grupo de casais, num grupo... Eu não sei, honestamente. Eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei qual é o meu propósito, qual o propósito do Alex. Essa é uma pergunta que está muito além de nós e que nós não temos como ter uma resposta clara para isso. E eu acho muito interessante nós analisarmos como Deus vem usando as pessoas, e é sempre a longo prazo, sabe? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 em diante, é dito o seguinte: o Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Olha que interessante, né? Ele diz: quando os 70 anos da Babilônia passarem. Imagina 70 anos, irmãos. A eternidade que isso deve ter sido para aquelas pessoas. Essa eternidade que eles passaram ali na Babilônia, num tempo terrível, num tempo muito complicado para esses judeus, e eles tiveram que passar por isso. Por esses 70 anos para, então, a promessa dele de trazê-los de volta se cumprisse. Imagine Noé, irmãos, que passou 90 anos construindo uma arca. Imagina você dedicar 90 anos da sua vida para cumprir o seu propósito, né? Imagine Davi, que foi dito para ele que ele seria rei quando ainda era criança, e só depois, quando adulto, que isso veio a se cumprir. E nós somos muito imediatas, né? Nós queremos
a coisa para ontem, agora. Eu quero saber qual é o meu propósito agora para eu fazer agora. E é interessante que você tenha, assim, que nem o Alex falou, você tem a ideia qual é o seu sonho, você correr atrás, você fazer a sua parte para ir atrás, mas entenda que não vai chegar do dia para a noite isso. É importante que você tenha bastante paciência. E existe um pastor, eu não sei se vocês conhecem ou não, que se chama Cláudio Duarte. Eu gosto muito das pregações dele, acho muito divertidas, engraçadas, e eu aprendo muito também com as pregações dele. E eu estava vendo uma entrevista onde ele disse que quando criança ele sofreu muito com o pai dele se divorciando e casando várias vezes. Ele teve acho que 7, 8 casamentos, não sei o certo. E ele não se dava bem com essa questão familiar. Essa questão familiar sempre foi um problema, sempre foi algo horrível dele lidar. Ele se tornou uma pessoa introvertida, uma pessoa que não falava, por causa dessa questão familiar. E hoje, ele sendo um pastor, cuidando de várias pessoas, o ministério que ele mais cuida é o ministério familiar. É a questão da família, é a questão do marido e da esposa, dos filhos. Esse é o ministério que Deus deu para ele cuidar. E desde criança, desde pequeno, Deus já estava preparando ele para lidar com isso. Muitas vezes nós olhamos para o nosso passado como algo ruim, algo que nos magoa, algo que nos traz feridas, tristezas. Mas saiba que Deus tem o poder para mudar isso e transformar em uma bênção na sua vida e usar isso para, através de você, ele possa falar com as pessoas e abençoar a vida das pessoas. Então, eu não sei qual é o seu propósito. De verdade, eu não sei nem qual é o meu propósito. Mas eu sei de uma coisa. Existem 2 propósitos que eu tenho que ter aqui que eu tenho como ser humano. O primeiro, como indivíduo, me relacionar com Deus. O segundo, como igreja, levar a palavra de Jesus ao máximo de pessoas possível. Qual é o meu propósito específico dentro da igreja? Se é pregar, se é cantar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu só vou conseguir cumprir esse meu propósito estando perto de Jesus, estando sempre perto dele. Olha que interessante, no versículo 12 ele diz: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. É interessante, irmão, sabermos que Deus está sempre disposto a se relacionar conosco. É nós que temos que procurar a Ele, nós que temos que querer estar perto dele, porque Ele já quer estar perto de nós. E Ele está só esperando você chegar, falar com Ele, e como o Alex disse, fazer a sua parte, para que então você possa estar cumprindo o seu propósito. Então eu vou chamar a próxima canção, depois o cara está orando e abençoando a sua vida. Então não sai daí. Deus no controle, Anderson Freire. Deus não permite um problema, porque Ele quer o seu mal. Deus está gerando em você maturidade espiritual. E toda a tempestade vai ser para lhe projetar pra terra firme da experiência. Deus está querendo lhe ensinar. Deus está no controle. Tranquilize sua alma. Ninguém amadurece sorrindo, eu sei, mas Deus é colecionador de lágrimas. Ele guarda no odre. Não se esqueça de uma gota sequer. Chora em Deus e vai regando a semente da fé. Como conhecer um Deus que abre porta se não houver porta fechada? Como conhecer um Deus que faz milagres se for possível a minha causa? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão.
Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos estar fazendo uma oração juntos nessa tarde. Meu Pai, estamos aqui nessa emissora de rádio, Pai, que queremos unir nossa fé com a fé dos seus filhos neste momento. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha estar abençoando, o Senhor venha estar fortalecendo, e assim como essa canção, Pai, Tu está no controle de tudo, Pai. O Senhor sabe de cada um, de cada luta, de cada dificuldade que cada um vem enfrentando. Então, por isso eu te peço, venha confirmando no coração de cada um neste momento que o Senhor está no controle de toda a situação, Pai. Que o Senhor tem um propósito especial para a vida de cada um que está orando, que está ouvindo essa programação, e que no tempo certo o Senhor vai estar mostrando qual propósito é esse. Mas enquanto isso, Pai, o Senhor possa estar nos ensinando, o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos renovando e nos levantando em fé, em ousadia e coragem, para que a gente possa estar fazendo a nossa parte desde agora, Paizinho. Que o Senhor possa abençoar, o Senhor possa mostrar a direção, o Senhor possa nos dar sabedoria sempre, Pai, nos levantar quando nós precisar, Pai. Quando a gente cair, que a sua mão seja sempre pronta para nos erguer novamente. Por isso eu te entrego, Pai, cada vida na sua vida, que essa enfermidade não venha atrapalhar, que o Senhor venha trazer a cura para essa pessoa, que essa doença venha bater em retirada, Pai, e que essa porta que está fechada venha se abrir, e que o Senhor venha mostrar que somente Tu és Deus, Pai, e que o Senhor está no controle de nossas vidas, Pai, que nossas vidas estão nas Suas mãos, e que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso eu te entrego cada vida nesse momento, Pai, cada família nessa oração, que o Senhor possa estar abençoando e mostrando que Tu és Deus, e que o Senhor pode todas as coisas, e que o nosso propósito está bem guardado na Sua mão, e que no tempo certo o Senhor vai nos mostrar, mas enquanto isso o Senhor vai nos ajudando, Pai, nos auxiliando e nos levantando, nos dando coragem para prosseguir, Pai, fé para nunca desistir, Pai, dos nossos sonhos e do nosso propósito, Pai. Por isso eu oro, eu te agradeço pela essa programação e te peço, venha abençoando cada vida e venha dando um final de semana abençoado para todos os ouvintes neste momento, Pai. Por isso eu oro e eu já te agradeço pela bênção que o Senhor vai cuidar de cada um neste momento, o Senhor vai estar mostrando o seu propósito para cada um e dando a direção, graça e sabedoria, Pai. Por isso eu te agradeço por tudo. Amém. Não perca o programa Plenitude Real versão jovem, ao vivo pela Rádio Gazeta e pelo Facebook no grupo de Jovens IAP, todo sábado às 2h05 da tarde. Esperamos você lá.